O que te causa medo? Existe algo que te preocupa profundamente a ponto de te paralisar? Bom dia! Como você está? Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema profundo que nos faz refletir sobre os nossos medos. E o tema do devocional do Reino de hoje é: o maior perigo não está na morte. O que devemos temer, na verdade? Em Mateus 10, 28, Jesus nos dá uma instrução clara e desafiadora, que diz assim: não tenham medo dos que matam corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo e lançar no inferno. Antes de começarmos essa meditação, eu quero pedir a sua colaboração para fazer essa comunidade crescer e ajudar mais pessoas. Curta, compartilhe nossas mensagens. Nesse momento, alguém pode estar precisando de ouvir essa palavra. E aqui, você sabe, a palavra de Deus prevalece. E o que significa esse versículo? Todos nós enfrentamos situações que nos causam medo. Pode ser o medo de perder alguém, de adoecer, de falhar ou até mesmo de morrer. Esses são medos naturais e fazem parte da nossa humanidade. Mas Jesus está nos alertando sobre algo ainda mais sério, o destino da nossa alma. Ele nos ensina que o medo que realmente devemos ter, entre aspas, não é em relação às ameaças físicas, mas ao destino eterno da nossa alma. O corpo é temporário, mas a alma é eterna. Enquanto nos preocupamos com os perigos imediatos que enfrentamos no mundo, muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida espiritual, que tem consequências eternas. Quando Jesus fala sobre aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, ele está nos chamando a temer a ele. Não com medo no sentido de pavor, mas com reverência, com respeito, obediência. É um temor que nos leva a viver de acordo com os seus mandamentos, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Outro versículo que reforça essa reflexão está em Provérbios 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Aqui entendemos que o temor de Deus é o ponto de partida para uma vida sábia e equilibrada. Quando tememos a Deus e buscamos viver de acordo com a sua vontade, encontramos propósito, proteção e direção. Esse tipo de temor nos liberta, de fato, do medo, dos medos terrenos, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Obviamente que em alguns casos o medo ele nos sinaliza para que nós tenhamos cautela em determinadas situações. Tá? Nós não podemos excluir o medo totalmente, mas o medo que te paralisa, o medo que te apavora, o medo que desequilibra você, emocionalmente, esse medo está errado. Não é assim que nós devemos lidar com ele. Agora pare um momento e reflita. Quais são os medos que têm te paralisado? Escreve aqui nos comentários como você tem lidado com os medos e como isso tem impactado a sua vida. E qual é a lição prática que nós podemos levar nessa manhã conosco? Bom, nós devemos ajustar as nossas prioridades. Em vez de nos preocuparmos com o que pode acontecer com o nosso corpo, com os medos, nós devemos focar em como estamos cuidando da nossa alma. A vida eterna é o que realmente importa. E quando passamos a temer a Deus de forma correta, nós encontramos liberdade. Nós eliminamos esse medo pavoroso de nossas vidas. Por quê? Porque sabemos que em Cristo a nossa alma está segura, mesmo que enfrentemos dificuldades e perigos nesse mundo. A nossa vida eterna com Deus está garantida e isso nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. O medo pode ser uma força paralisante em nossas vidas, mas como Jesus nos ensinou, o medo mais importante que devemos ter é em relação ao destino da nossa alma. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, nós encontramos equilíbrio. Nós podemos ponderar esse medo
né? Esse medo, ele está me sinalizando para que eu tenha cuidado com determinada situação, né? Eu entender mais o que eu devo fazer, ou esse medo está me paralisando, ou esse medo está desestabilizando a minha vida. É preciso analisar esse medo. Então, quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós encontramos sabedoria, nós encontramos paz. A verdadeira liberdade vem em confiar em Deus, mesmo diante de qualquer circunstância, mesmo diante de determinados medos. Eu já estou falando agora desse medo que não te paralisa, mas ele te sinaliza. E o que é que você vai fazer? Você vai buscar compreensão para lidar com aquilo que está te trazendo insegurança, né? Então, esse medo que eu falo, que é comum das pessoas sentirem, é relacionado à insegurança. E o outro medo que eu estou falando é um medo apavorante, que nos tira de nós mesmos. Então, nós precisamos nos assegurar e segurar-se no Senhor. Amém? Vamos orar? Meu Pai amado, eu venho diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes eu permito que os meus medos terrenos tomem conta do meu coração. Eu sei que o Senhor é o Deus que guarda as nossas vidas, o Deus que cuida de nós. E nós precisamos confiar nisso de fato, de verdade, nos apegar a isso. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter esse temor correto, né? O temor que é reverente, que é obediente, que nos leva a buscar a Tua vontade acima de todas as coisas. Que não nos deixemos abalar pelos desafios desse mundo, mas que a nossa confiança esteja firmada no Senhor. Cuida de nós, Senhor. Garante, Senhor, força, essa força que nós precisamos, que estamos buscando diante da Tua face. E nos dá essa vitória, Pai, que é a vida eterna. Fortalece a nossa fé, nos ajuda a viver diante dos desafios desse mundo, Senhor. Nos ensina a ponderar esse medo, avaliar esse medo e vencer em nome de Jesus. E assim nós oramos e te agradecemos, dizendo amém e graças a Deus. E você, fique na santa paz do nosso Senhor.